Olá, eu sou o Menino Santi. Esses dias eu tava lendo uns ensaios do filósofo Schopenhauer e o dilema do porco-espinho me chamou muita atenção, porque ele conta a história de um grupo de porco-espinho durante um inverno muito rigoroso, um frio muito intenso, onde eles se aproximavam um do outro pra se aquecerem. Só que são porco-espinho, né? Eles têm espinho. À medida que eles se aproximavam, quanto mais eles se aproximavam, mais um machucava um ao outro. Então eles se afastavam. Eu fico imaginando esse cenário, eles se aproximando pra se aquecer do frio, se afastando por causa do espinho. Eles tinham que encontrar um lugar que eles estivessem perto o suficiente pra aquecer um ao outro, mas distante o suficiente pra não machucar um ao outro. Mas Schopenhauer aqui ele não tava falando de porco-espinho. Ele tava falando da gente. Porque se a gente for parar pra pensar, parece que a nossa vida é exatamente esse movimento. Ao mesmo tempo que a gente quer amar, ser amado, uma proximidade, parece que algo na nossa mente tenta sabotar tudo isso. Alguns têm medo de perder, outros têm medo de depender. E há aqueles que passam a vida inteira procurando uma pessoa e quando finalmente encontram, não consegue permanecer. E foi dessa reflexão de Schopenhauer que surgiu a pergunta que originou esse episódio. Será que o medo de se machucar é justamente aquilo que faz a gente se afastar de quem poderia justamente nos aquecer? Será que não existe uma forma mais saudável da gente se relacionar? Eu acho curioso como a gente passa boa parte da nossa vida procurando alguém que nos faça se sentir seguro. Mas quando a gente finalmente encontra, parece que é justamente aí que o medo ele bate na nossa porta. E parece que quanto mais importante essa pessoa se torna pra mim, maior é o medo de perder essa pessoa. E às vezes, sem perceber, a gente começa a criar distância. A gente aprende a não criar expectativa, a não depender de ninguém, a não demonstrar muito os nossos sentimentos, como se sentir menos fosse uma forma de sofrer menos. Mas será que é? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do koala. Porque o koala, ele é um animal muito apegado. E eu sou muito apegado também. Quando ele é pequeno, ele vive abraçando a mãe. Depois que ele cresce, ele substitui a mãe pelo tronco. E de certa forma, eu acho que todo ser humano é como um koala. Porque a gente precisa de um ponto de conexão. Então, quando a gente é pequeno, nosso ponto de conexão são os nossos pais. São eles que, de certa forma, nos introduzem como seres afetivos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai trocando esse ponto de conexão. Mas na maioria dos casos, esse amadurecimento, ele não acontece de forma saudável. Porque entra rejeição, entra divórcio, entra abandono dos pais. Eu descobri uma teoria na psicologia que mudou completamente a forma como eu enxergo um relacionamento saudável. Ela se chama Teoria do Apego. Foi desenvolvida pelo psiquiatra John Bowlby. E ela parte de uma ideia muito simples. A forma como a gente se relaciona hoje, na verdade, ela é uma consequência de como a gente aprendeu a amar. De quando a gente recebeu os nossos primeiros afetos. E Bowlby, ele estudou a forma como os bebês eles se conectam emocionalmente com os seus primeiros cuidadores. E ele foi descobrindo que as necessidades básicas do bebê, elas eram atendidas na primeira infância. E isso impactava muito a forma como o bebê, ele se apegava. Porque pensa comigo, quando a gente é bebê, a única forma da gente dizer eu preciso de você é chorando. Então, ele foi estudando, inclusive se você pesquisar no YouTube, experimento do John Bowlby, você vai encontrar vários vídeos de mães, de crianças que estão chorando. A mãe, ela atende de forma diferente, gerando comportamentos diferentes na criança. Então, nosso cérebro, desde pequeno, ele vai gravando certos gestos que comunicam algo. Eu costumo entender se o mundo é seguro, se as pessoas elas costumam ficar, se realmente vale a pena confiar em alguém. Mas o que mais chamou a minha atenção nesse estudo do Bowlby é que ele descobriu como esse estudo, esse experimento, ele se conecta desde a primeira infância até a fase adulta do ser humano, a forma como ele se apega emocionalmente, especialmente nos relacionamentos amorosos. Nem todo mundo aprende a se relacionar da mesma forma. Algumas pessoas elas crescem acreditando que o afeto é um lugar seguro, porque de certa forma tiver uma base, um suporte emocional mais consistente. Você já descobriu o nome dele? Não, mas eu esqueci o nome dele. É Aide. Ah, peraí, é uma cachorra? Peraí, mas eu acho que não é uma cachorra não, acho que é um cachorro. Nossa, Deus. Outras crescem com um afeto mais inconstante, mais ausente, mais imprevisível. E é justamente aí que muitos dos estilos de apego, como ansioso e evitativo, podem começar a se desenvolver. Mas a boa notícia é que quando a gente entende o nosso tipo de apego, a gente começa a identificar os nossos padrões. E entendendo esses padrões, a gente consegue melhorar a forma como a gente se relaciona, construindo relações mais saudáveis. A teoria do apego, ela é, na sua essência, a forma como a gente busca e mantém conexões emocionais com as pessoas. Se você cresceu em um ambiente que os seus pais, os seus cuidadores, eles sempre foram atentos e disponíveis, é bem provável que você tenha desenvolvido um estilo de apego seguro. No geral, você tem uma certa facilidade para se conectar. Você se sente à vontade, é confortável você dar e oferecer afeto. As pessoas que desenvolveram esse tipo de apego, elas pensam que o relacionamento, ele é uma base segura. Então, eu posso me relacionar, pode ter discussões, pode ter problemas, mas tudo vai se resolver com diálogo. Ou seja, existe uma abordagem cuidadosa porque existe confiança no parceiro. Já o apego ansioso, ele é um lugar onde tudo vira vigilância. Você precisa de confirmação constante. É um sistema emocional que aprendeu que os vínculos, eles costumam ser instáveis. Então, a pessoa, ela fica em vigilância o tempo todo porque ela quer garantir aquele afeto. Ela fica tentando manter por perto o tempo todo. E se essa pessoa enjoar de mim?
se eu parecer que eu sou difícil, mas as relações, os relacionamentos, são lugares onde a gente precisa sustentar incertezas. A gente não tem certeza de nada, e a gente não pode controlar tudo. Eu quero que você imagine esse cenário comigo. Imagina que seu parceiro ele foi pra um sítio com os amigos e ele perdeu o sinal. Então você manda mensagem, mas não cai no celular dele. Ele fica a noite toda sem te responder, e quanto mais o tempo passa, parece que a sensação de abandono ela vai se intensificando. Então, automaticamente, o seu cérebro ele começa a pensar em N possibilidades e todas as piores. E se tiver perdido o interesse? E se eu não for mais tudo aquilo que eu sempre fui? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu não sou mais tão importante assim? E aí, quando chega o dia seguinte, ele consegue um sinal e te responde. A pessoa que tem o apego ansioso tende a se irritar. Então, no lugar dela perguntar calmamente o que houve, essa vai vir com as acusações. Eu não sou mais tão importante assim pra você, por que você não me respondeu a noite toda? Essa reação de constante vigilância, ela é muito natural pra quem tem esse apego ansioso. E eu acho que isso é o que mais desgasta o relacionamento. Então, a tentativa de você manter, você acaba repelindo, afastando com o seu comportamento. Muitas vezes, esse tipo de apego ansioso faz as pessoas confundirem intensidade com amor e ansiedade com conexão. E pode até entrar naquele lugar de mandar várias mensagens, checar se o outro visualizou, ligar várias vezes, se não atende, fica monitorando as redes sociais, fica perguntando, você me ama? Você me ama mesmo? Só que isso afasta muito as pessoas. Quanto mais você tenta segurar a pessoa, com medo da pessoa ir, mais você cria um clima que sufoca a relação. E a relação ela vai se desgastando. E a base disso é uma ferida antiga de instabilidade. Agora também existem as pessoas que fazem exatamente o contrário. Quando percebe que alguém está se aproximando demais, elas começam a se afastar. É aquela pessoa que tem medo da intimidade emocional. Enquanto o apego ansioso queria muito essa conexão e fica ansioso com isso, o evitativo ele prefere evitar conversas profundas e tende a se distanciar quando o relacionamento ele começa a ficar mais sério. Esse comportamento de fuga emocional, eu acredito que é uma forma de proteger a sua independência, evitando de no futuro ser magoado. Parece independência, mas muitas vezes é proteção. Não porque não queira criar vínculos, mas porque depender de alguém lembra um lugar de onde um dia ele se machucou. E talvez o mais doloroso seja quando essas duas formas de se relacionar elas se encontram. Quando uma pessoa pede mais proximidade para se sentir segura e a outra ela pede distanciamento para não se sentir sufocada. Quanto mais uma insiste, mais a outra se afasta. E quanto mais a outra se afasta, mais a primeira ela continua insistindo. É como os porco-espinho do Schopenhauer. Eles tentam procurar uma distância para se manterem perto sem se machucar, sem se ferir. E toda essa dinâmica, ela cria um ciclo de perseguição e fuga. E isso é muito desgastante. Vai gerando muitas frustrações. Todos nós nos relacionamos melhor quando a gente escolhe trabalhar essas inseguranças e, de certa forma, tentar adquirir características do apego seguro, com autoconhecimento, com a autoanálise. E por mais que os nossos tipos de apego tenham essas raízes profundas, eles não são inalteráveis. Existem terapias que ajudam a gente a desenvolver habilidades para se comunicar melhor, por exemplo. Quando você faz essa autoanálise e entende os seus padrões, reconhece os seus padrões, você abre o jogo pro teu parceiro, isso tudo se torna muito mais leve, porque existe um espaço pra empatia que vocês construíram ali. Então, olha, eu tenho um apego ansioso. Toda vez que você visualiza e você demora muito pra me responder, me deixa em um estado de alerta e aos poucos, vocês dois vão tentando lidar com as diferenças e se a pessoa que você tá se relacionando realmente se importa com você, ela vai ter paciência. Ela vai ter paciência pra compreender a forma como você reage. É um processo. Vocês vão conversando, dialogando e o diálogo ele é a base pra tudo. Eu gosto muito da palavra seguro. Eu acho que é porque ela resume bem o que a gente busca desde pequeno. Não significa nunca sentir medo, nunca sentir ciúme. Significa saber que uma relação ela pode continuar existindo mesmo quando surgem conflitos ou silêncios. É confiar que a proximidade ela não precisa ser sinônimo de dor. Então, depois de identificar o nosso estilo de apego, a gente pode trabalhar calibrando esses nossos padrões, tendo como referência o apego seguro. Pessoas com apego seguro aprendem a regular as próprias emoções, sem terceirizar isso pro outro. Porque existe uma base interna que sustenta elas. Já a pessoa ansiosa, ela vive como se ela falasse o tempo todo, eu preciso que você me responda para que eu me sinta bem. Porque a base delas não tá dentro de si, mas tá no comportamento do outro. Então, o que o outro faz ou deixa de fazer tem uma certa influência muito dentro de mim. E isso é muito ruim, principalmente quando se trata de relacionamento. Já quem desenvolve um apego mais seguro, ele aprende a se regular por dentro primeiro. Porque essas pessoas, elas sabem que o relacionamento pode acabar, mas elas não vivem em um estado de constante antecipação da dor. Elas confiam antes da quebra. Então, ao invés de partir pra acusação ou pra culpa, ficar jogando isso pra outra pessoa, elas partem de uma clareza daquilo que realmente é importante, é relevante pra elas. Ou seja, elas falam das próprias necessidades sem atacar o outro. Elas não imploram por reciprocidade. Elas observam mais. Elas têm uma vida própria, que não depende só do relacionamento. Então elas continuam conectadas com o outro, mas sem se anular, sem deixar de existir por causa do relacionamento. O medo de perder, ele continua nos acompanhando, inclusive no apego seguro, mas ele deixa de comandar o relacionamento. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha trago um pouco de clareza nessa autoanálise que vocês fizeram aqui comigo. E até semana que vem.